Oi, gente, estou eu aqui de novo, hoje fazendo outra gravação de vídeo. Permanecemos no assunto esse, né, sobre a imagem poética, e eu estava pensando, assim, que eu sei que é um tema difícil, eu sei que é complicado, então eu não quero complicar com vocês, eu quero, na verdade, o que eu quero é que vocês leiam poesia e usufruam da poesia, ouçam o que o texto diz, e, e que tenham devaneios poéticos, né? O devaneio poético, por exemplo, é uma outra categoria que está presente no pensamento do Bachelard. O Bachelard é aquele cara que eu já falei para vocês, tá, né? dos 4 elementos. Bem, o devaneio poético, ele vai falar bastante sobre o devaneio poético à medida que ele vai falando sobre o fogo, o ar, a água e a terra. Depois ele retoma o fogo, enfim, ele vai passar um bom pedaço da sua vida falando sobre isso, mas ele tem 2 livros finais muito interessantes, publicados ainda em vida dele, a Poética do Espaço e a Poética do Devaneio. E na Poética do Devaneio ele vai falar sobre o devaneio poético, que vem a ser o quê? Basicamente, o devaneio poético é o sentir, é o sonhar acordado, quando a gente lê um poema e as imagens mexem com a gente, né? Independente do poema, pode ser um poema de teor nacionalista, de teor socialista, essas palavras hoje em dia estão complicadas, né? Mas, assim, de engajamento político, como uma boa parte da poesia do Brecht, por exemplo, né? Tem tanta gente que faz isso, né? Que fez isso divinamente bem. E, enfim, qualquer tipo de poesia. E que a gente lê e fica pensando, remoendo, aquilo desperta alguma coisa na gente, né? Esse sentido lúdico que a poesia tem, né? E isso, ao fim e ao cabo, vamos dizer assim, que é o devaneio poético. Só que o devaneio poético propicia que a gente pense, a partir do devaneio poético, a gente reflete sobre aquilo que leu e o que isso tem a ver com a gente. Isso é muito importante. O Bachelard dizia que a poesia é um dos destinos da palavra. É interessante isso, né? E ele também dizia, que eu gosto muito de citar, que a infância é o poço do homem como humanidade, né? Isso não significa que a infância é um lugar idílico, muito ao contrário. Ela é uma coisa meio desconhecida, porque ela olha como ele diz, né? A infância de uma pessoa, né? É o poço dessa pessoa. E um poço, é só vocês imaginarem o que é um poço. Um poço é uma coisa escura. E que pode, e como é escuro, como é preto, ele pode brilhar em várias cores. Então, essas coisas vão indo, né? Através dessas imagens que a gente vai criando e não se dá conta, imagens que não são meramente visuais, podem ser imagens gustativas. O Drummond, por exemplo, tem um poema em Boitempo, não me lembro o título do poema, mas é um poema que ele trata dos cheiros, do quarto dos couros. Na casa grande, lá onde ele morava, com os pais deles e tal, tinha um quarto específico onde se guardava o arreamento dos cavalos, couro, né? Coisas, materiais de couro. E ele sente um cheiro de couro e se lembra disso, e vai para esse período da sua infância. Então, a imagem poética, ela não é apenas visual. A imagem não é necessariamente visual, ela pode ser uma imagem gustativa também, olfativa, auditiva. Então, são várias possibilidades. E aí a gente vai ver a poesia de muita gente, quando a gente começa a perceber essas questões todas, essa poesia está cheia disso, né?
É interessante a gente pensar sobre essas coisas. Por que a gente lê poesia? Poesia não é mero entretenimento. Mero entretenimento pode ser, sei lá, ficar cantando mesmo alguma música, e mesmo assim pode não ser, né? Então, a poesia tem um porquê, né? Ela tem uma utilidade, ela faz com que a gente libere determinadas sensações, né? E usufrua disso, e aprenda. Um processo de aprendizagem. Uma aprendizagem, como a literatura e a poesia, a literatura, naturalmente, vocês sabem disso, né? Mas como literatura é ficção, é um processo de aprendizagem que não é direto. Isso que eu estou tentando fazer com vocês é uma aula. É esquisita, eu concordo, né? Não muito no padrão, mas é uma aula. Então, eu tenho um objetivo específico de ensinar determinadas coisas para vocês que vocês vão aprender de uma forma mais ou menos objetiva. Espero eu, né? Que esteja conseguindo fazer isso. Mas quando vocês leem um poema ou uma peça literária qualquer, um conto, um romance, o que vocês quiserem, né? Sendo literário, ele é naturalmente ficção. Você sabe que literatura é ficcional. Fazer um parêntese, que isso é muito importante. Não confundir ficção com mentira. Mentira é outra coisa. Ficção vem da palavra de fingere, em italiano, em latim, que é fingir. Mas esse fingir tem várias acepções. Uma delas vai dar na mentira. Mas a ficção é outra coisa. É outra coisa. É extremamente verdadeira. Ela não é mentirosa. Ela é verdadeira. Quer dizer, a boa literatura é quando o seu componente ficcional, ou seja, aquilo que ela cria realidades ficcionais, que não são mentira. Mentira é de outro escopo, né? É de outra coisa. Então, a poesia também é ficcional. Ela também é um discurso ficcional. Só que aí volta aquela história dos arquigêneros que eu falei para vocês, cada um deles tem uma maneira de se relacionar com isso, né? Com essa ficcionalidade inerente, né, ao texto poético. Todo texto poético é, por natureza, ficcional. Bom, não sei nem por que eu entrei nessa conversa aí de ficção, mas, enfim, Bachelard dizia isso, a poesia é um dos destinos da palavra. Eu acho muito interessante pensar isso. Então, continuando aqui a nossa peregrinação pelas as possibilidades conceituais de imagem literária ou imagem poética, eu vou trazer, então, agora esse cara que é muito doido, né? No bom sentido, que é o Gaston Bachelard, que era francês, formado em matemática. Ele era matemático. Vejam só que coisa esquisita é a vida. Eu tenho aqui algumas não exatamente definições, porque ele não define nada, né? Ele às vezes conceitua, mas não chega a fechar o conceito. Aqui eu tenho um dicionário termo grande, um título grande, Dicionário de Imagens, Símbolos, Mitos, Termos e Conceitos Bachelardianos. Eu não gosto muito dessas coisas assim, né? Eu sou bachelardiana. Eu não sou nada, eu sou eu só, né? Eu não sou milico para ficar seguindo um general, né? Eu gosto de errar pelos meus próprios caminhos. Mas, enfim, tem esse dicionário que ajuda bastante, né? Para quem está começando nessa filosofia do imaginário. E no verbete chamado imagem, diz assim, a imagem poética está diretamente vinculada à imaginação. Óbvio, né? Se é imagem, é imaginação. Se esse elan vibrante e metamorfoseante da imaginação, a imagem, sem esse elan vibrante e metamorfoseante da imaginação, a imagem não seria mais do que um objeto ou uma representação sensível da realidade.
ela é uma produção criadora e não uma reprodução. Pá, a tua pau. Significa, aquela coisa de que eu falei antes, cadê ele? Já guardei ele, não acredito. Está aqui, do Otávio Paz, né? Que ele vai citar o Machado, Antônio Machado, poeta espanhol, né? Que dizia que a imagem literária, a imagem poética, a imagem, né? Ela não recria, ela cria. E nesse sentido aqui também que o Bachelard está falando, né? Então, vocês estão vendo que tem um povo aí, bem interessante, que pensa a poesia a partir do deleite do leitor. Por que a gente lê poesia? Por que as pessoas leem poesia? Primeiro porque é bom, se sentem bem lendo. Se é só paulada, se é só desagradável, a gente não lê. Vai perder tempo com uma coisa que faz mal, que a gente não gosta, que acha, sei lá, sem sentido. Então, não, aí não lê. Mas por que existem leitores de poesia? E por incrível que pareça, há bastante hoje em dia. Não só leitores, como poetas, né? Ou as pessoas que estão querendo se tornar poetas. Mas tem muito leitor de poesia, é impressionante isso. Alguma coisa tem que ter de bom nisso, né? Então, a gente lê poesia porque a poesia nos diz alguma coisa, desperta alguma coisa boa. Que coisa boa é essa? É sobre isso que eu estou falando. Essa coisa boa a gente pode chamar de devaneio poético. Que eu não vou entrar nessa questão assim muito fortemente. Mas o devaneio poético é uma resposta. Se vocês são leitores de poesia, eu espero que sejam, em determinado momento vocês leram qualquer poema, sei lá eu, qualquer um, e vocês ficaram assim, pensativos, pensando, pá, que coisa, não tinha pensado nisso, ou que imagem bonita, que verso incrível, como é que o poeta disse uma coisa dessa? Isso é devaneio poético. Depois a gente começa a pensar sobre as coisas de uma outra maneira. Bem, continuando aqui. Então, a imagem é uma produção criadora e não uma reprodução. A imagem apresenta um duplo aspecto, interior e exterior. A exuberância das formas é determinada pela projeção da imaginação material e dos possíveis fantasmas que habitam o mundo do sonhador. Aqui o leitor é chamado de sonhador. É muito interessante isso. Bem, mais adiante, outra coisa aqui que eu marquei para ler para vocês, quer dizer, é difícil, porque eu não sei se eu marquei para outra coisa para ler para vocês, porque meus livros são tudo marcados. Para merecer o título de imagem literária, é necessário um mérito de originalidade. Uma imagem literária é um sentido em estado nascente. A palavra, a velha palavra, recebe aqui um novo significado, mas isso ainda não basta. A imagem literária deve se enriquecer de um onirismo novo, onirismo sonhar, né? De um onirismo novo. Significar outra coisa e fazer sonhar de outro modo. Tal é a dupla função da imagem literária. A poesia não exprime algo que não lhe seja estranho. Desculpe, a poesia não exprime algo que lhe seja estranho. Exatamente o contrário. Mais adiante, as grandes imagens que expressam as profundezas humanas, as profundezas que o homem sente em si mesmo, nas coisas ou no universo, são imagens isomorfas. Entre o sonho do... Não, aí já é outra coisa que ele vai aplicar, não quero entrar nesse momento, nessa questão, que ele vai aplicar essa filosofia do imaginário, né, a criação das imagens poéticas, aos elementos dos quais eu já falei para vocês. Bom, tem várias coisas aqui que eu vou deixar de lado, senão eu vou enlouquecer vocês. Eu vou repassar depois, como eu fiz com as outras leituras que eu fiz, eu vou passar num texto e mando para vocês, porque fica mais fácil de vocês acompanharem depois, se quiserem me perguntar alguma coisa naturalmente, né? Bom, agora eu quero passar
Aquilo ali é um dicionário de termos do Bachelard. Então, essas coisas que eu li são escritas por ele em diversos momentos dos textos deles. Agora eu vou pegar desculpe. Agora eu vou pegar a Poética do Espaço, isso aqui, e especialmente a parte da introdução, e eu quero retirar daqui uma citação. Na verdade, é uma coisa meio longa, quase a página inteira, mas eu acho interessante para eu mostrar para vocês por que vocês leem poesia. Então, é nesse ponto que deve ser sensibilizada a alotropia fenomenológica das ressonâncias e da repercussão. Ele propõe o seguinte: o leitor de poesia, quando lê um poema, quando vocês leem um poema, existe um momento muito intenso, muito original, que faz a gente parar. Parece que o tempo parou. A gente fica meio assim. E o que acontece? Acontece esse entendimento, ainda não cognitivo totalmente, mas esse entendimento que aquilo é alguma coisa especial, aquela imagem que brota do poema é uma coisa muito especial. E ele vai chamar isso de ressonância e repercussão. Quando a gente lê, há uma ressonância daquilo que a gente leu, por isso a gente fica pensativo, e repercute isso depois no caminho da vida da gente. Então, é nesse ponto que deve ser sensibilizada a alotropia fenomenológica das ressonâncias e da repercussão. As ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos da nossa vida no mundo. A repercussão convida-nos a um aprofundamento da nossa própria existência. Então, quando a gente fica pensando vou dar um exemplo, que eu não sei nomes, tá? Mas algum colega de vocês, uma aluna desse grupo, que eu não sei quem ficou muito sensibilizada com o pequeno poema da Elisângela, aquele primeiro poema que eu dei para vocês, né? A Origem, Origens, não me lembro o nome, mas ficou muito sensibilizada com a leitura desse poema e enviou este poema por e-mail, eu acho, ou por WhatsApp, não sei, para uma outra pessoa, sinal de que gostou do poema. E como é que eu sei disso? Porque essa outra pessoa, a quem essa aluna enviou o poema, conhece a Elisângela, e comentou com a Elisângela. E a Elisângela me ligou, me escreveu e disse: olha, professora, olha só o que aconteceu. Estava muito faceira ela, porque ela atingiu uma leitora. Ela entrou no imo da leitura. Imo, em grego, é profundidade, né? A parte mais profunda do ser. Então, é disso que eu estou falando. Eu realmente não sei quem é a aluna, não tenho problema em não saber absolutamente. Também não sei quem é essa pessoa para quem ela enviou o poema, só sei que o poema surtiu o seu efeito. O poema disse alguma coisa a uma leitora que está entre vocês, aí que eu não sei quem é, não tem problema não saber. Então, é disso que trata isso que eu acabo de falar. A ressonância e a repercussão. A gente lê e o poema fica ressonando dentro da gente. E depois a gente tem que repercutir isso, botar para fora. É nesse sentido, assim, né? Então, na ressonância, ouvimos o poema. A gente ouve o poema. Na repercussão, o falamos. Ele é nosso. Então, foi o que ela fez. O poema não é dela, mas passou a ser dela. E ela fez o que quis com o poema dela. Mandou para outra pessoa. A repercussão opera uma inversão do ser. Parece que o ser do poeta é o nosso ser. Parece que foi a gente que escreveu o poema. A multiplicidade de ressonâncias sai, então, da unidade de ser da repercussão. Dito de maneira mais simples,
Trata-se aqui de uma impressão bastante conhecida de todo leitor apaixonado por poemas. O poema nos toma por inteiro. Vou dizer uma coisa para vocês, uma experiência minha. Não sei em que ano, quantos anos eu tinha, acho que eu já falei da minha tia, enfim, mas enfim, eu ouvia muito uma tia minha citando, né, dizendo poemas de Fernando Pessoa. E um dia eu ganhei um disco, devia ter uns 16, 17 anos, que as pessoas nem sonhavam em nascer. Eu ganhei um disco, Pássaro da Manhã, da Maria Bethânia, onde ela dizia um desses poemas que eu ouvia muito. E eu fiquei impactada com aquele poema. Fiquei assim, até hoje. Não sei, aquele poema me desloca de uma tal maneira e é uma sensação tão sair fora de mim e ir para um outro lugar. O nome do poema é Eros e Psique, é do Fernando Pessoa, ortônimo. E eu sempre fiquei com esse poema na cabeça, era uma coisa assim impressionante, mas eu não trabalho com literatura portuguesa, eu trabalho com literatura brasileira, não que eu não leia, até leio poetas portugueses, e gosto muito, mas por circunstâncias da vida e tal, eu acabei me dedicando à literatura brasileira. Eu olho para baixo, né, mas devia olhar para a câmera, eu vou tentar, é que a luzinha me incomoda. Bem, o poema assim: diz a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além de um muro da estrada. Ai, é lindo isso. Vou ver se eu acho ele aqui e vou dizer para vocês. Para aí. Onde é que ele está? Pessoa. Eu só tenho que achar o poema. Ai, que coisa feia, querendo fazer as coisas bonitinho. Eu sei que eu poderia parar isso aí, né? Mas eu não sei se depois ele volta direitinho no mesmo lugar. Eu quero dizer esse poema para vocês, porque ele é tão lindo, de doer. Vocês vão ter que me acompanhar aqui. Ai, Fernandinho, que não me aparece aqui. Vou ter que pegar no outro livro, eu acho. São daqueles poucos poemas do Fernando Pessoa que tem título. Então tem que procurar pelo título, eu sou uma anta mesmo. O menino da sua mãe é muito lindo, mas o curso não é sobre Fernando Pessoa, então eu não posso exagerar. Eu só quero achar esse poema que se chama Eros e Psique. Achei ele. Aqui. Eros e Psique. Eu vou continuar contando a história, porque esse poema é importante para mim. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem. Antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa veio. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada em muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão, e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Gente, eu me emociono até hoje vendo isso, fico arrepiada. Porque eu acho que esse Fernando Pessoa tinha que existir mesmo, né? Eu lhe vim todo descabelado já, coitadinho.
Então, por que que esse poema mexe comigo? Bom, aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso tem a ver com a minha intimidade mais íntima e tal. Mas esse poema me perseguiu durante muito tempo, e muita gente me dizia assim, mas por que tu não escreve um ensaio, faz um ensaio sobre esse poema e tal, tarará, tarará. E eu disse, pois é, não sei e tal, não sei o que e tal. Uma vez fiz um pequeno ensaio sobre esse poema, e foi publicado numa revista em Cuba, que eu não sei o nome da revista. Essas coisas também não faço questão de saber. Onde publiquei, eu deixei de publicar. Que coisa deve estar no Lattes, alguém preencheu para mim. Bom, mas foi uma coisinha pequena, assim, não foi muito grande, não. E foi uma coisinha rápida e tal. Aí os anos passaram e eu resolvi fazer o quê? Meu pós-doc. Fui fazer um pós-doutoramento. E estava trabalhando com Narciso, né, o mito de Narciso, aquela coisa do espelho, não sei o quê. E estava fazendo meu doutoramento, e uma das propostas que a mina supervisora me conhece há muitos anos e tal, ela disse, Raquel, quem sabe tu pega aquele poema e tal, trabalha isso. Aí eu disse, putz, será? Então, fiz um longo ensaio sobre Eros e Psique no meu pós-doc, né? E que eu fiquei um pouquinho insatisfeita, mas continuo com esse poema na minha cabeça. E aí eu delirei, né? Delirei no ensaio, enfim, para fazer uma série de coisas. Eu não sei se isso não me lembro se eu publiquei isso aí. Deve estar publicado em alguma coisa assim, tipo, como é aquele negócio que as pessoas publicam na internet? Não sei, depois eu me lembro e digo para vocês. Mas, então, isso, repercute de uma maneira ou de outra, o poema vai repercutir. É um grande prazer sempre quando eu leio esse poema. Esse poema é meio complicado, porque é uma questão de identidade, um desvio de identidade, né? Ele sonha com a princesa encantada e depois ele vê que ele é a princesa encantada, mas né? Ele é ela, enfim. Então vocês veem que esse poema é um pouquinho antes dele morrer. Ele morreu em 45 e um pouquinho antes, não, 35 ele morreu. Já não sei, mas enfim, morreu relativamente jovem. E o poema é um pouco antes dele morrer. Então, vocês imaginem falar sobre isso, porque dentro desse poema está também a questão da sexualidade, da homossexualidade, do travestismo e de uma série de outras questões que estão norteando ali, mas fundamentalmente é uma questão de identidade. É um poema que vai falar sobre identidade, ou seja, Narciso. Por isso que esse poema também entrou no meu pós-doc, né? Que eu trabalhei durante muitos anos os vários mitemas de Narciso, né? Então ele entrou por aí, esse ensaio. Enfim, então isso para dizer do devaneio e dessa repercussão, né? Como o poema repercute na vida da gente, como ele fica gravado. Eu tenho amigos, colegas e tal que têm, né? Diz um poema que marca a tua vida. Todo mundo tem uma coisa, né? É isso. Então, o leitor de poesia, aí ele diz assim, dito de maneira mais simples, trata-se aqui de uma impressão bastante conhecida de todo leitor apaixonado por poemas. O poema nos toma por inteiro. Essa invasão do ser pela poesia tem uma marca fenomenológica que não engana. A exuberância e a profundidade de um poema são sempre fenômenos do par ressonância-repercussão. E é como se, com a exuberância, o poema reanimasse profundezas do nosso ser. Para percebermos a ação psicológica de um poema, teremos, pois, de seguir dois eixos de análise fenomenológica. Uma que leva às exuberâncias do espírito, outra que conduz às profundezas da alma. Jesus, é brabo esse, né? Bom, mais adiante, ele vai falar do par, né? A repercussão, apesar do seu nome derivado, tem um caráter fenomenológico, simples nos âmbitos da imaginação poética em que queremos estudá-la. Trata-se, com efeito, de determinar pela repercussão
de uma imagem poética, um verdadeiro despertar da criação poética na alma do leitor. Por essa repercussão, indo imediatamente além de toda a psicologia ou psicanálise, sentimos um poder poético erguer-se ingenuamente em nós. É depois da repercussão que podemos experimentar ressonâncias, repercussões sentimentais, recordações do nosso passado, mas a imagem atingiu as profundezas antes de emocionar a superfície. Olha que cara da genial. A imagem poética atinge as profundezas da gente antes de emocionar a superfície. A gente sente profundamente, mas ainda não entende que sentiu. Vai entender depois. Então, essa atitude do leitor diante da poesia é fundamental, é para isso que a gente lê poesia, gente. E eu queria dizer para vocês que vocês devem ler esses poemas todos que eu mandei. Por exemplo, eu mandei o da Cecília já, né? Não sei se eu mandei lendo os poemas. Não, eu acho que eu não li os poemas para vocês. Mas esse vídeo está ficando meio complicadinho. Onde é que ele está, meu Deus do céu, que eu não vi? Ah, aqui está. Eu acho que já está ficando meio pesado. Eu tenho medo de errar a mão com vocês e achar que vocês... eu estou dando uma pós-graduação e a ideia não é essa, não quero espantar a clientela. Só para finalizar, um outro cara que eu gosto muito, aliás, eu gosto dele, mas nem de tudo, né? Mas eu gosto muito desse livro do Alfredo Bozzi, Leitura de Poesia, que são várias pessoas lendo poesia, fazendo análises, na verdade, interpretações das mais diferentes correntes de alguns poemas. E o Alfredo Bozzi foi quem organizou. E ele faz uma introdução, coisa que, aliás, eu recomendo que vocês leiam toda ela, porque ele recapitula várias correntes metodológicas sobre leitura de poesia. E ele chega no final lá com o Bachelard, ele diz, bom, enfim, o Bachelard e tal, tarará. Mas ele tem um momento que ele está lembrando Proust, por exemplo, e ele diz, a poesia não é um discurso verificável, quer histórico, quer científico. Que poesia não é um dogma nem ensinamento moral. A poesia não é moralista, nem amoralista. Quer dizer, nem imoralista. Ela é amoralista. O prefixo A no sentido de negação. Ela não tem moral. A poesia não tem moral. Porque ela não é doutrinária. A poesia doutrinária é uma poesia que perde o seu caráter de... como é que eu posso dizer? De transcendência. Ela é específica para aquele momento. A poesia engajada. Qualquer poesia engajada é assim. Ela não se sustenta fora do seu contexto. A gente precisa do contexto do poema para poder perceber melhor do que o poema trata. Entendeu? Então, toda essa poesia patrioteira, assim, tal, excessiva, não vai adiante, né? Isso não passa, não dura um par de anos, né? Então, que poesia não é dogma nem ensinamento moral. Nem na outra ponta, é sentimento na sua imediatidade. Aí pega o negócio. Então, para fazer poesia, o poeta tem que ser assim, eu sofri um abalo emocional muito grande, vou fazer um poema. Gente, vai sair uma porcaria. Porque a poesia não é isso. Ela está além disso. Ela pode usar isso, mas ela, como realização, ela está além disso, né? Então, é preciso ir com calma. Nem por ideia, nem por emoção, mas expressão de um conhecimento intuitivo cujo sentido é dado pelo patos que o provocou e o sustém. Nada mais, mas nada menos.
E aí ele vai falando mais adiante sobre uma série de outras questões sobre a poesia que eu recomendo que vocês leiam. Eu vou botar, na verdade, acho que eu vou fazer uma bibliografia dessas coisas assim que eu acho interessantes, que não são muitas. Eu não vou estender muito bibliograficamente com vocês, porque não adianta, né? Vocês não terão tempo para ler tudo isso, eu sei, né? Isso, na verdade, isso é uma disciplina optativa, ou seja, é uma disciplina que tem um caráter é, mais aberto, né? mais dinâmico, e não é, muito, pelo menos na minha intenção da disciplina, não é eminentemente teórico, embora eu tenha que apresentar algumas questões para vocês, como já apresentei alguma coisa sobre verso e tal, tarará. Bem, então, para esse vídeo, é isso. Eu vou, hoje não, porque hoje já estou meio cansadinha e tal, acho que vai vir uma chuvarada bárbara. Eu vou depois fazer uma outra gravação lendo os poemas e comentando os poemas da Cecília, que eu coloquei para vocês. Está lá no... Como é o nome desse negócio aí? Do AVA, tá? Então tá, gente. Tchau, tchau.